Olá a todos, bom dia. Aqui vem fazer mais um vídeo agora sobre o hebraico bíblico, aquela série de vídeos que eu tenho feito sobre as dificuldades, algumas palavras aqui que tem um comportamento assim um pouco, não vou dizer irregular, mas estranho na sua redação. Estou com o vídeo aberto aqui, exatamente do ATI, que é o Antigo Testamento Interlinear. E estamos lendo Gênesis capítulo 1, chegamos aqui então ao verso de número 29. E ele diz assim: Vayomer Elohim Hine. E disse Deus: Eis que Natati Lachem et Kal Esev. Dei para vós toda ela. Né? Zoreia. Zereia, aqui produz semente. Semente, Asher al Pinei Kal Haaretz. Ve'et Kal Haetz. Que sobre as faces de toda a terra e de toda a árvore Asher bo pire etze zoreia, zereia lechen, que nela fruto da árvore. Aqui produz semente, semente para vós. Vaierre, não, irye learla, e lhe será para alimento. Então Deus está dizendo aqui para o homem e para a mulher que ele deu toda a erva do campo e de toda a semente de toda a árvore que produz é, as frutas e que dão semente. Então, o homem ele era herbívoro e frutífero, né? Ele comia não somente erva, mas comeria também frutas, não comeria carne. Tá? Presta bem atenção nessa questão aí. Mas há uma coisa aqui que não dá para se entender. Vamos ver aqui. Ó. E para todo ser vivente da terra, e para toda a árvore dos céus, e para todo o animal que se rasteja sobre a terra, que nele tem fôlego de vida, toda a erva verde e toda a erva lhe será para alimento, e assim foi feito. Então, o escritor está dizendo que toda a erva do campo lhe seria dada por alimento, tanto para o homem quanto para os animais. Mas e a cadeia alimentar? Como surgiu isso então? O texto aqui não diz exatamente sobre essas questões, tá bom? Mas tem duas coisas muito interessantes aqui. Primeiro, que nós temos o animal que ele é instintivo. Instintivo é o quê? A sobrevivência. Então ele precisa caçar, ele precisa correr para comer o menor. E o menor tem um instinto de sobrevivência. Ele tem que sobreviver ao animal maior que está querendo devorá-lo. Mas o fato é que é interessante de que o autor aqui coloca os animais como todos fossem herbívoros. Mais uma pergunta que não quer calar. Deus diz ao homem para ele não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comerdes, ele seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas o texto também continua dizendo que o homem morreria. Como é que o homem conheceria a morte se não existia a questão da, da morte dos animais? Ou seja, o animal maior devora o menor. Não tem lógica isso. Então você vê que o texto aqui, o autor, deixa isso a desejar. Isso quer dizer também que aquilo que não possui no texto não quer dizer que o texto esteja correto. Tá? Não é essa questão é, biográfica, né? Nós entendemos aqui, e já falamos em vários outros vídeos, de que não foi somente um autor que escreveu o livro. Vários autores escreveram esse código. Olha quantas letras você tem aqui e é impossível uma pessoa somente escrever. E se você analisar bem aqui, você vê que essas letras desse primeiro bloco aqui, elas são instintivamente maiores do que essas aqui. Isso está claro de ver isso aqui. Não precisa ser um especialista para entender isso. Você vê que essas letras aqui, ó, são bem menores do que essa daqui. Essas aqui são maiores. Então você entende que existe uma outra pessoa escrevendo o texto. Não somente um, tá? Não somente um. Até a questão da caligrafia também você vê que algumas letras são irregulares através das outras. Por quê?
porque nós chamamos isso de texto manuscrito. Diferente dessas aqui, que as letras são totalmente irregulares. Mas por quê? Porque ela tem um padrão no computador, ela tem um software. E esse software ele tem um tamanho regular de letras. Então você digita as letras que você quer e você coloca ele lá. Agora, aqui não. Aqui, esse códice ele foi manuscrito. Então, ele foi escrito à mão. Então, a própria mão, ela não tem condições de manter o mesmo padrão de letras que está no outro. Principalmente quando você vê essa questão das linhas aqui, porque você não vê uma linha regular aqui. Certo? Então, quando diz aqui que os animais eram herbívoros, nós vemos uma tendência de que o escriba ele não tinha essa noção da questão dos animais maiores comer os menores. Porque se hoje a natureza exige que os animais maiores devorem os animais menores por instinto de sobrevivência e por instinto de natureza, porque o animal tem que se fazer isso, então aquilo foi uma ordem de Deus. Então a gente tem que partir do pressuposto que isso já veio já do Jardim do Éden. Só que o nosso colega autor aqui, o escritor, não deixa isso claro. Então ele coloca que os animais eles eram herbívoros e não carnívoros. Tá bom? Isso é um pequeno detalhe que nós temos que observar ali. Tá bom? Apesar que carne tem proteína e toda proteína ela recompõe a energia que foi dissipada através do estresse, do cansaço, de alguma coisa. Então ela tem que se repor. E o que repõe a energia é exatamente a carne vermelha. Tá bom? Então a gente tem que partir dessas questões aí. Agora a questão de que a pessoa é vegetariana porque não pode comer animal porque o animal tem vida, isso eu não vejo isso em lugar nenhum das escrituras, a não ser nesse texto. E isso eu não posso concordar com o autor simplesmente porque ele é um escritor que pegou o livro, escreveu esse determinado documento e eu tenho que acreditar no que ele está escrevendo. Nós estamos vendo vários erros aqui, né, de vídeos anteriores que eu falo de erros grotescos, de que estes escritores deste códice aqui, desse manuscrito, realmente eles não tinham a tendência e a capacidade intelectual de escrever, de interpretar o texto bíblico. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então numa próxima aula.